Luís Sanganha, meu querido amigo, irmão da alma, com um dom incrível de ser quem ele mais um dia nem imaginava ser. E além dele nos ajudar a dar voz à nossa voz, também nos ajuda a perceber que às vezes há coisas que nós não gostamos de viver, mas precisamos de escolher. Ele escolheu e decidiu transformar a sua vida e ele vai falar um pouco sobre ele. E eu honro muito o Luís pelo ser que ele é, pela coragem que ele tem de, perante um mundo que às vezes era muito mais fácil seguir um caminho que é politicamente correto, ele decide e escolhe viver de improviso, que é o último álbum também dele. O Luís Sanganha, uma salva de palmas para ele. Muito obrigado. Olá, boa tarde a todas e a todos. É com muito, muito prazer que volto aqui a este cantinho do Fura a Bolha. Quero agradecer, obviamente, o convite à Ana e à equipa, obviamente. E, de facto, isto faz mesmo muito sentido. Embora possa pensar que se já furei a bolha, eu acho que continuo a furá-la todos os dias. E acordo todos os dias a pensar que é importante furar a bolha. Eu, de facto, fiz aqui o meu caminho. Teve aqui um circuito diferente do que aquele que era esperado, estava também numa área profissional distinta, mas a música sempre foi algo que reverberou muito, muito forte aqui dentro, desde sempre, e percebi que não haveria forma de ser feliz a não ser todos os dias poder acordar para poder cantar. E estou aqui de facto também numa fase já digamos, de um investimento pessoal e emocional maior, porque neste momento estou a pôr para fora aquilo que são as minhas composições e as músicas que me fazem sentido, com as mensagens que me fazem sentido, e portanto algumas destas que teremos aqui hoje à tarde são precisamente originais, e começamos precisamente pela que a Ana falou, viver de improviso. Sempre que damos um abraço, é onda que acalma no mar, é dança que para o compasso, num sopro que vai devagar. É como se o tempo parasse, com o peito no peito de alguém. E se num sonho acreditasse que a angústia só assim se detém, é nesse espaço que encontramos um horizonte em comunhão, e nesse abraço nos entregamos, cheios de amor no coração. Que tão libertadora, esta de ser abraçador, segurar a tempestade de proa e encher o mundo de amor. Veleiro que trazes à tona, os braços, abraços para ser, é bomba que em nós se detona, no misto de ter e de crer. É nesse espaço que encontramos um horizonte em comunhão, nos entregamos, cheios de amor no coração.
Muito obrigado. Se me permitem, deixem-me só fazer aqui um pequeno preâmbulo. Esta não foi a viver de improviso. Eu, na verdade, não alinhei ali bem as músicas. Este tema chama-se Abraço e foi a primeira vez que o cantei ao vivo. Há de ser o próximo single a sair que estamos a preparar, mas hoje, aproveitando a oportunidade, quis escrever sobre o abraço. Só deixar aqui uma pequena curiosidade. Ele depois, quando for lançado, que há de ser em breve, vai ter uma participação de um conjunto de pessoas muito importantes para mim, que eu não vou desvendar, vou deixar na curiosidade, mas em breve poderão ouvir este abraço. Agora sim. Obrigado. Como é que vocês se sentem? Estão a viver a vida de quem e a vida para quem? Hoje tenho um ser muito especial que vem partilhar connosco a sua jornada, a sua paixão pela vida, o seu entusiasmo. Ricardo Anselmo iniciou aos 18 anos a sua atividade profissional como jovem empreendedor na área da eletrónica, áudio, vídeo e iluminação profissional. Em 2006, conhece o BNI, que o levou a criar nos últimos 18 anos 5 novas empresas em 3 continentes. É um autor com vários livros publicados e também reconhecido palestrante internacional, mentor, Dream Coach, especialista em networking e marketing relacional. A sua missão é ajudar empreendedores através dos seus livros, das suas palestras, dos seus programas de mentoria e de forma que, para conseguirem mais tempo, mais margem e mais equipa, fazendo assim crescer os seus negócios e viver o seu empreendedor de sonho. Ainda não terminei, porque algo muito importante está aqui. A família é o seu bem mais precioso. A sua esposa e os seus 2 filhos são a sua luz e alegria, a razão de se levantar, viver, trabalhar e sorrir. Adora andar de moto, fazer mergulho, viajar, praticar desportos na natureza, bem como ler, escrever ou ouvir música, apreciando as novas tecnologias e as boas tertúlias com os amigos, acompanhadas de um bom vinho. Acima de tudo, vive a vida com muita intensidade, porque para ele a vida não é medida pelo tempo que dura, mas sim pela intensidade com que é vivida. Uma salva de palmas para Ricardo Anselmo. Que honra! Ricardo, honro profundamente. É muito bom ter junto a nós um ser humano que, além de apaixonado por viver, ajuda outros seres humanos a relacionarem-se. E eu há pouco ouvi-o a falar do networking e percebi, não é, o quanto é um estilo de vida, é uma forma como encara a vida e tem uma percepção até para furar a bolha. Quem é o Ricardo, sem falar do que faz ainda? Bom, boa tarde a todos, antes de mais. Quem é o Ricardo? Jovem, 52 anos, pai de dois rapazes. Eu considero-me realmente uma pessoa apaixonada pela vida, conforme disseste, e bem. Adoro tudo o que tem a ver com movimento. Eu acho que a vida para mim é movimento, tem que existir movimento. E tudo aquilo que eu faço, gosto, como tu disseste, gosto de mergulhar, gosto de viajar, gosto de escrever, gosto de andar de moto, da liberdade. E sou completamente apaixonado pela família, pelos amigos e pelas pessoas que estão à nossa volta e que a gente ama, e ajudar e ver o crescimento dos outros, e quando nós conseguimos fazer a diferença na vida de alguém. Isto é o Ricardo, não é? Uma pessoa muito simples, de muito trabalho, toda a vida fui empreendedor, e não é fácil para quem o é. Mas é essas dificuldades. Eu estava lá dentro a falar, ainda há pouco com a Carla, estávamos a falar um bocadinho sobre isso, sobre as dificuldades, e a vida é mesmo assim. A vida é feita por estações, é como as estações do ano, não é? Nem sempre é inverno, nem sempre é verão, e a gente tem que se adaptar e tem que se mudar. E o Ricardo é uma pessoa que se adapta, e já passou também por todas as estações do ano, porque elas também passam, não há assim nada, o resto encontram por aí. Olha, tu recordas-te da tua criança? Quem era o Ricardo
Com 2, 5 anos, 10 anos, como é que foi o teu percurso? Porque ali a partir dos 18 anos parece que houve uma virada até um furar a bolha e tu seres convidado pela vida a mudares. Como é que foi o Ricardo em criança? Como é que foi a tua vida, a tua história de vida? Fala-nos um bocadinho. Eu acho que fui um privilegiado por um lado. Os meus pais sempre foram pessoas muito humildes. A minha mãe era costureira, o meu pai eletricista, portanto vivíamos o dia a dia, tudo contado. Mas eu acho que era das pessoas mais felizes do mundo. Mais felizes do mundo. Eu acho que não faltava aquilo que é essencial, que é o amor, a família, o resto era básico. E a minha adolescência foi assim e cresci. Mas eu lembro-me, aos 10 anos, o meu pai tinha um amigo que tinha um armazém de bombocas e pancakes naquela altura. E então meu pai trazia um saquinho com bombocas e pancakes e eu lá pegava no saco das bombocas e das pancakes e lá ia vender pelos vizinhos para tentar fazer alguns trocozinhos. Eu acho que começou aí a minha veia de empreendedor. E por aí, assim foi. Uma vida muito tranquila, normal, estudar. A minha formação era eletrónica. Nunca trabalhei por conta de ninguém. Eu constituí a minha primeira empresa, aliás, fui empresário em nome individual, porque ainda passava recibos, com 16 anos, depois aos 18 constituí a primeira sociedade e foi por aí fora. E nunca te imaginaste a trabalhar por conta de alguém? Não sei, ora bem, conhecendo-me hoje, acho que não. Mas gosto de trabalhar com muita gente. Trabalhar para alguém, não. Eu acho que gosto do facto de poder gerir o meu tempo, gerir a minha vida, gerir aquilo que eu faço quando quero, como quero. Faz um bocadinho parte do meu estilo comportamental e da pessoa que eu sou. Não me estou a rever a trabalhar para alguém. No futuro não sei, mas até hoje não. Sempre foi desde o início. Talvez, se calhar, pelo meu pai toda a vida ter trabalhado para o outro e no mesmo emprego. Ele conheceu um emprego com 16 anos e teve lá até se reformar, eventualmente. E percebi que se queremos mais algo na vida temos que o fazer. E eu tinha muitos sonhos, como toda a gente. Tinha muitos sonhos e se calhar se ficasse preso em algo seria mais difícil. Assim não, consegui perseguir todos os meus sonhos e os meus desejos e levar as coisas em frente. Eventualmente ao facto de depender de mim e daquilo que eu fazia. Não é? E quando é que começaste a fazer a diferença na tua própria vida e a cumprir os teus sonhos? Lembras-te disso? Lembro muito bem. Muito bem. Lembro-me e eu partilho isso num dos meus livros, essa história. Eu acho que partilhei uma vez contigo. Foi mais ou menos há 15 anos. Faz este ano 15 anos. Como normal, a gente cresce, tem empresa, tem filhos, casa, etc. Mas algo não estava bem. Eu percebi que aquela não era a minha ilha. Não é? Quando falas que não era a tua ilha, não. Tu percebeste que estavas de alguma forma a sobreviver e não eras feliz, com inteireza, da forma como tu sonhaste para ti? Ou há 15 anos o que é que aconteceu assim tão extraordinário que tu percebeste que tinhas de fazer uma virada de vida? Eu acho que costuma-se dizer, não é, que é quando depois a gente passa aos 40, não é? Parece que dá e os 50? Os 50 também, mas quando passa aos 40 parece que foi o clique. Não, eu acho que é um acumular. Eu acho que não é um dia que tu acordas, e vou mudar tudo. Não é. Vais acumulando, vais tentando mudar, vais tentando adaptar. E há uma altura que rebenta a bolha, não é? Rebenta a bolha. E tu tens duas opções. Estava a ouvir a Joana há pouco a falar também. E tu tens algumas opções. Há pessoas que entram em depressão, há pessoas que se passam, há outros que atiram-se num comboio ou de outra coisa qualquer. E há outros que vão em frente e mudam e têm que mudar. E na altura foi o que eu senti. Assim não funcionava. Aquela não era a minha ilha. Não era a ilha onde eu me revia a viver. O tempo que fosse, não é? Pai, por que não mudar? Tá. E foi uma virada de 180 graus. E como é que isso aconteceu? Quando é que tu começaste a mudar, que também é um processo, não é? Processo Nós doloroso. não acordamos prontos, nós não estamos prontos, mas nós continuamos prontos a que os novos horizontes se abram. E quando esse
a vida te começou a convidar há 15 anos? O que é que começaste a fazer, até para aqueles que nos escutam aqui pessoalmente, fisicamente, e aqueles que nos vão escutar online? O que é que a vida te propôs há 15 anos? Eu acho que a vida não me propôs nada. Ok? Eu acho que não é a vida que nos propõe nada. Eu acho que nós é que nos propomos à vida. Digo eu. E tu chegas a uma altura que toda a mudança dói muito, é muito dolorosa, porque envolve muita coisa à tua volta. Estávamos a falar na altura, já tinha os meus filhos, já era casado, tinha empresa. O que é que faltava mais, não é? Para quem está do outro lado não faltava nada, não é? Tu tens tudo, mas de um momento para o outro é como as estações do ano. Só que não. De um momento para o outro podes ter tudo e não tens nada, ao ponto de, por exemplo, poder, e passei por isso, mais ou menos um pouco antes, foi uma fase, ao ponto se calhar de não ter €1 na véspera de Natal para comprar uma prenda para o meu filho. Portanto, há coisas que doem, mudam e forçam-te a mudança. E eu tive a felicidade de agarrar a mudança e ter força para aguentar, porque a dor dói, e ter força para aguentar e perceber que tinha que mudar, e mudei. E custou muito. E qual foi, assim, os primeiros passitos que tu começaste a dar nessa grande mudança? Que atitudes é que começaste a tomar? Tiveste conversas com a tua família, não tiveste? Contraíste e ficaste e foste para o mundo? Qual foi o movimento que fizeste? Não era a questão da família, nem... Eu acho que na altura quando eu tomei essa decisão, ou quando tomei a decisão de mudar, e a primeira grande decisão acabou com um casamento, ou um relacionamento de 20 anos. E custou. Aliás, eu acho que um ano depois, eu não sabia se tinha tomado a decisão certa. Eu acho que nós não estamos bem, mas é duro quando tu amas alguém, por exemplo, neste caso, quando tu amas alguém e tens de tomar uma decisão, porque independentemente do amor que pode ser àquela pessoa, a felicidade não é só aquilo. Certo. Não é? E abriste mão. E abri mão. Só não abri dos meus filhos. Isso não. Mas abri. Portanto, é um processo, entendes? É um processo que dói. O resto foi a ação, e depois foi de ter à minha volta e de procurar pessoas que me trouxeram conhecimento, que me ajudaram, que partilharam e me orientaram, mentorizaram. Eu acho que tudo na vida não adianta. Eu costumo dizer, tudo que tem a ver com sucesso e realização, se tu não sonhares, desejares, se não tiveres foco, compromisso e conhecimento, não vais lá. Tu podes ter compromisso, estás muito comprometido, mas se não souberes como, não chegas lá. Tu até podes sonhar, desejar com todo o coração, mas se não tiveres compromisso, não vais lá chegar. Portanto, e isso foi um processo de aprendizagem e perceber o que é que eu tinha que mudar, seja na vida pessoal, profissional, o que é que lhe queres. E assim foi. E está aí. Qual é o teu propósito de vida hoje? Hoje? Hoje Hoje ou todos os dias. Eu toda a vida lidei com empreendedorismo. Eu acho que se nós conseguirmos que qualquer pessoa que esteja contigo hoje ou amanhã, que saia um pouco melhor, eu acho que já é um bom legado. Isso de uma forma genérica. O meu propósito quando eu trabalho, eu só lido com empreendedores, eu lido com empreendedores todos os dias, centenas, dezenas. E o meu propósito em termos de trabalho e missão é isto mesmo, é ajudar empreendedores a alcançarem o seu empreendedor de sonho. Isso é o que me move. Porquê? Porque eu fui muito empreendedor bombeiro, eu sofri muito como empreendedor e eu não quero de maneira nenhuma que passem e que sofram aquilo que eu passei sem essa falta. Portanto, essa é a minha missão, é tentar ajudar os outros para que não tenham que passar aquilo que eu passei. Agora, independentemente de ser empreendedor ou não, se tu às vezes des um ombro, um ouvido a alguém, já estás a fazer a diferença. Portanto, eu sempre estou com alguém, eu tento ouvir, tento dar um ouvido, um pouco do meu tempo. E quando tu dás um pouco do teu tempo a alguém, eu acho que estás a dar tudo de ti, não é? E aquela pessoa vai doar qualquer coisa. E eu acho que é isso que me move, para te ser honesto. Como é que o BNI chega à tua vida e como é que tu te tornas um agente de elevação de empreendedores através do BNI?
E o que é o BNI? Porque se calhar há muitas pessoas, não não é? Que não sabem. Eu conheci o BNI em 2006. O BNI, para quem não sabe, é uma organização, é a maior e mais bem-sucedida organização de networking, marketing relacional que existe no mundo. E eu recebi um convite, são reuniões para empresários, em que se juntam para criarem relacionamentos de confiança, trocarem oportunidades de negócio e alavancarem os seus negócios. E eu recebi um convite, normalmente, em 2006. E fui a uma reunião, não estava lá ninguém, na altura. O BNI é um franchising, estava o responsável do franchising, explicou-me o conceito give and gain, o conceito do dar para receber, do marketing por boca a boca, por referência, o peso que tem. E eu, como gestor do meu negócio, não é, sabia o peso que tinha o negócio por referenciação. E o boca a boca era muito mais fácil fechar o negócio, perdia-se menos tempo, etc. Whatever. Então eu percebi e entrei na organização como membro. Passado alguns anos, tive a oportunidade, é um franchising, e tive a oportunidade de comprar um franchising em Portugal. O Master resolveu franchisar cá em Portugal e eu comprei o primeiro franchising. Acho que daí, depois evoluiu. Comprei o segundo, comprei o terceiro, depois daí fui abrir o Brasil, fui para lá um ano sozinho, com mochilazinha, fui abrir o Brasil. Depois do Brasil fui para Moçambique, abri Moçambique, portanto estive no Brasil 12 anos, estive em Moçambique 5. E depois no meio disso é todas as pessoas que vais conhecendo, não é? E o BNI e eu como empreendedor que já tinha corrido tudo o que tu possas imaginar, desde lá nos rotários, associações, empresas, tudo o que tu possas imaginar, encontrei, não, esta é a minha casa, para um empreendedor esta é a casa, não há volta a dar. E foi através depois do BNI, da rede de contactos que acabei por criar, por conhecer centenas de pessoas, acabei por criar várias empresas com várias pessoas de várias áreas de negócio e por aí fora, por esse mundo. E a coisa foi, acho que, não sei se é natural, mas fluiu. Mas tu és intenso. Tu gostas de viver tudo com intensidade e quando acreditas numa coisa, és tu próprio a ser o mentor que pagas para seres investidor de alguém que acreditas. Como é que tu escolheste também ser aquele mentor que se tu acreditas em alguém, tu pagas? É verdade. Em vez de pagarem a tua mentoria. Por acaso é verdade. Mesmo na vida, eu acho que é bom tu teres um mentor e um coach. Eu acho que é muito importante. É como alguém que quer emagrecer, vai para um ginásio, está lá as máquinas, está lá as ferramentas. Podes fazê-lo sozinho, podes, mas se não tiveres lá alguém para te motivar, inspirar, não é? Tu sabes, vai demorar, vais Eu tenho desistir. 5. É? Eu tenho 5. Então vê lá, exato, e é importante. Porque eu agora vou ao triatlo, estás a ver? A sério? A sério, para o triatlo estás a ver. Pois tem que ter um professor de atletismo, de corrida, tudo. E mais alguma sim, coisa. natação, E nutricionista, e nutricionista também. E então, neste percurso, e eu falo disso também um bocadinho no meu livro, nós criamos uma academia, na altura, a Growth Experts Academy, uma academia internacional ligada à parte de mentoria online. Mas eu vou-te ser honesto, eu amo a minha vida e o meu tempo. E eu ainda cheguei a fazer várias turmas como mentor. Mas eu vou-te ser honesto, tirava-me muito tempo. Eu ajudei muita gente e fiquei muito feliz por isso, mas tirava-me muito tempo. Depois tinha que fazer vídeos, depois tinha que fazer a mentorização e depois tinha turmas. E eu ajudei, fiquei muito feliz, é um legado que eu deixei, mas não era isso que eu queria. Não era porque tirava-me o meu tempo. Como é que tu transformaste isso? Ensina-nos. Foi simples. Sei que não posso ajudar o mundo todo, não tenho dinheiro, nem tenho capacidade para isso, mas sei que posso fazer a diferença em algumas pessoas, sem prejudicar também aquilo que é o meu caminho da felicidade. Não é? Todos nós temos um caminho, sem prejudicar o meu caminho da felicidade. Porque é importante. Se eu não for feliz, ninguém à minha volta será feliz. Com quem eu estou e com quem eu amo, com quem eu partilho a minha vida. Então eu tenho que me sentir bem, tenho que estar feliz para que as pessoas que estão à minha volta sejam felizes. E eu não estava a ser feliz nesse ponto da parte profissional, então eu tive que mudar, mudei. E então, daí a parte da mentoria. O que é que eu comecei a fazer, graças ao BNI, porque eu lido com muitas empresas todos os dias, e às vezes dia um jovem, cheio de talento, com muitas ideias, mas não tinha a experiência que eu tinha de mais de 35 anos de gestor e de empresas. Portanto, perdido,
mas sabia que a ideia era boa, faltava-lhe capital, muitas das vezes falta capital, não é? Jovens a iniciar, falta capital, é um especialista, é bom no que está a fazer, mas depois falta a outra parte da gestão, empreendimento, visão, etc. Conhecimentos. E então assim começou o meu primeiro, e eu então na altura fiz um desafio e disse, ok, quanto é que precisas? Mostra-me lá, explica-me lá o teu projeto, o que é, explica-me, diz-me o que é preciso e tal. E disse, ok, então eu vou-te fazer uma proposta. Eu invisto na tua empresa, ponho esse dinheiro, não quero sociedade da empresa. Não quero. E disse, não, eu não quero sociedade da empresa, é tu, é o teu sonho, é o teu negócio, é a tua empresa, eu não vou tirar, não vou estar aqui a usar-te para isso. Não, mas vamos fazer o contrário. Tu precisas de alguém que te oriente. E eu vou investir, porque sei que tu tens potencial, mas vou-te mentorizar. E claro que ele paga-me um FII mensal sobre aquilo que eu acrescentei valor à empresa. Claro. Portanto, e começou assim, e hoje tenho investimentos em várias áreas, mas trabalho com esse tipo de mentoria. Não quer dizer que a academia vá funcionando, é online, está tudo bem, mas não é, sabes, não é a minha onda. Gosto mais de falar, de ir dando uma palestra aqui, uma palestra ali, universidades, adoro, estar com os miúdos, com a malta que está a sair da universidade, orientar, faz falta, não há. A universidade não ensina ninguém no empreendedorismo, tentam, mas não tem. Agora já se começa, eu já vou dando umas aulas numa universidade aqui ou ali, ligado ao networking, marketing relacional, estudos comportamentais, por aí fora. E as coisas vão surgindo, mas a parte da mentoria foi aí. A parte de investir, ok, eu invisto, mas sou o teu mentor. E pronto. Fantástico. Foi por aí. E alinhaste dentro de ti aquilo que te faz sentir bem, que te faz sentir o tal caminho da felicidade que todos temos e que tu te realizaste também com algo que tu se calhar nunca imaginaste fazer, ou imaginaste que tu um dia, como é que surgiu aquele dia em que tu disseste assim, não, eu vou ser investidor, pego nesta ideia e vou-te dar mentoria, porque tu viraste o jogo. Eu virei o jogo entre aspas porque eu tenho outras atividades, não é? Tenho outras atividades. Multipotencial. Eu tenho outras atividades. Não me permitia fazer as atividades que eu faço de uma forma principal, que é a gestão, por exemplo, do BNI, e eu giro uma comunidade de centenas de empresários, e não me permitia ter tempo para fazer essa gestão e fazer com que, efetivamente, a comunidade crescesse e tivesse sucesso, e, ao mesmo tempo, fazer tudo o resto. Então, tive que me dividir e perceber, não, ok, vai ser por aí. Portanto, não foi algo que eu pensei, sabia que não era aquele o caminho, precisava do meu tempo, e lá está, ao conviver, eu acho que foi naquela manhã, eu estava com o miúdo, entre aspas, não é? 20 e tal anos, estava com o miúdo e estávamos a falar e aquilo surgiu-me. Disse, caramba, eu vou virar o jogo ao contrário. Eu disse, ok, eu não quero a tua empresa. E disse, ok, aqui está uma boa forma de eu investir, com segurança em projetos que eu sei que têm potencial, logicamente, não é? Com alguma segurança, logicamente, tem a parte contratual, claro. Já sabes, não é? Isto é como tudo, tem parte contratual, mas... Ok, foi uma forma de virar o jogo por esse lado e manter-me ativo, porque às vezes é mais fácil. Há pessoas que podem pegar no dinheiro e investir. Ok, vou comprar umas casas e vou alugar, ou vou isto ou aquilo, ok, mas eu não estou a acrescentar nada a ninguém. Ok, eu não vou acrescentar, podia fazer também, não quer dizer que eu não tenha, mas podia ter mais, não, mas resolvi pegar no resto e investir. E sei que ao estar a investir estou a ajudar. E as pessoas, é um legado que deixas também. Como é que as pessoas podem conhecer mais sobre o BNI e entrar para essa rede, para essa família? O BNI é simples, o BNI existe há 40 anos, não é? Eu estou no BNI, vai fazer 19, chegou a Portugal há 20. O BNI Business Network International, é fácil ir à internet, até a inteligência artificial diz-te já tudo, como é que funciona, quais são os valores, pilares, código de ética, condições, etc. Portanto, está lá tudo. O mundo já está a começar a ver está lá tudo, como é que pode. Está lá tudo, portanto, é só pesquisar, de certeza, todas as cidades em Portugal têm grupos BNI, dezenas em todo o lado. É só procurar, de certeza que ao teu lado está ali um grupo. Está ali um grupo de empresários que estão ali a trabalhar uma vez por semana às 6h45 da manhã. Eles chamam-nos os empresários das 6h45 da manhã, porque nós começamos muito cedo. As nossas reuniões começam às 6h45, terminam às 8h30. Portanto, e a partir daí a malta continua a trabalhar e por aí fora. Mas é aquela hora que ninguém nos chateia. Fantástico. Olha, Ricardo, quando é que o Ricardo começou a sentir que gostava de escrever? Como é que começaste a ser um escritor, um palestrante?
aquele que gosta de falar e de transmitir o teu conhecimento. Olha, como é que começou a escrita? A escrita começou bem depois de ser palestrante. E pela atividade que eu tinha, eu era obrigado a formar os empreendedores com as ferramentas que o BNI tinha, portanto isso acabei por desenvolver depois habilidades, depois fui tirar várias formações, fui para os Estados Unidos, tirei formações em marketing relacional, estilos comportamentais, Dream Coach e por aí fora, e então e fazia conferências e palestras em todo o lado. Portanto, começou primeiro pelas palestras. E a determinada altura eu estava no Brasil e dei uma palestra e as pessoas, gostaram da palestra, vieram-me dar os parabéns e não sei o quê. Eu disse, caramba, Ricardo, pá, eu adoro este tema e não sei o quê. Eu disse, olha, é um amigo meu, eu conto essa história noutro livro qualquer. E eu disse, olha, eu um dia vou escrever um livro sobre este tema. E ficou. Passou. Eu nunca tive o hábito de ler, nunca, desde empreendedor, não lia muito. Quando eu virei o jogo, aí sim, foi quando eu comecei a ler, mas até àquela altura não. Depois comecei a ler vários autores internacionais que mexeram comigo e mudaram-me e fizeram-me também o clique. E na altura, o fundador do BNI, Ivan Misner, que é um autor, escreveu mais de 30, já com 40 livros, todos eles best-sellers no New York Times. Eu falei com ele, eu estava nos Estados Unidos e perguntei se ele podia ser o meu mentor. Porque eu gostava de escrever, e não sabia como, não sabia para onde é que ia começar, não tinha esse conhecimento, e ele aceitou e foi meu mentor durante um ano e ajudou-me em todo o processo. Uma vez por mês estávamos juntos, online, eu depois já estava em Portugal, estava em Los Angeles, e então ele me mentorizou-me durante um ano, uma vez por mês, lá estava, eu e ele ajudou-me. Fiquei com aquilo, e então, percebi o conceito e lá fui criando o meu conteúdo. Fui escrevendo, fui dando palestras, etc. Até que depois surgiu o primeiro livro, depois o segundo, terceiro, quarto, quinto, por aí fora. Método Dakar, o caminho da felicidade. Quem pegue neste livro, o que é que ele pode esperar dele? Qual foi a tua intenção com este livro? É muito simples. É muito simples a intenção. O Método Dakar e o livro não é nada mais, nada menos do que uma filosofia de vida. É simples, isso é uma filosofia de vida. Uma filosofia de vida que te vai dar clareza, vai dar foco, vai dar uma direção e vai-te dar motivação para tu conseguires encontrar o equilíbrio entre aquilo que é a tua vida profissional e pessoal. Isso é o Método Dakar. O Método Dakar eu usei, já uma vez contei, eu gosto de motas, gosto de aventura, gosto de natureza, gosto de Dakar, só não usei o K, porque as siglas estão ligadas àquilo que é o meu programa de mentoria. E então eu criei o Método Dakar. E o Método Dakar é isso mesmo. É uma filosofia de vida. É um livro prático, é um livro de cabeceira e é um livro para te orientar em tudo. Porque eu costumo dizer que o caminho da felicidade é um caminho que nós vamos tomar. Estava a ouvir há pouco a Joana, né, a dizer também isto. É a vida toda. É um caminho que nós fazemos a vida toda. Não há, cheguei à felicidade. Não existe. É como as estações do ano. Calma que depois, a Joana estava a dizer, não é? Altos e baixos. E a vida é assim. Portanto, o caminho da felicidade é algo que tu percorres até deixares de cá estar, fisicamente. Até deixares de cá estar. E tu tens é que priorizar o que é que tu precisas de equilibrar para que realmente te sintas bem, sintas feliz, sintas tranquila, sintas-te bem contigo, com o mundo, com as pessoas que estão à tua volta, sintas realizado e ajudar-te a descobrir, não é? Qual é esse o teu caminho, porque o meu caminho é diferente do dela, é diferente do teu, são todos caminhos diferentes. E o que é que tu sentes que é prioritário para este caminho da felicidade, para ti? Para mim é muito simples, é o desejo. E o que é para ti desejo? E porquê? E é fácil de perceber. Muita gente sonha. Sonhar, todos nós sonhamos. E eu costumo dizer que sonhar é quase como tu fazes uma faísca. Não é? Pegas num isqueiro e fazes uma faísca. Isto é um sonho. Um sonho. O que é um desejo? O desejo é a fogueira que tu vais fazer com a faísca. E o que acontece normalmente é que as pessoas sonham, mas não fazem fogueiras. Entendes? Entendo. Porque o desejo vai-te meter o compromisso, a ação e tudo por aí fora. Isso é que te vai fazer andar. Muita gente fica parado no sonho. Portanto, eu acho que é definir qual é o teu desejo prioritário, porque todos nós temos muitos desejos, daí aliás, começas pelo desejo, é precisamente por isso, qual é o desejo.
E vamos analisar, e tens que analisar primeiro a tua vida toda, pessoal, profissional, qualidade de vida, relacionamentos, etc. E ver o que é que tu tens que priorizar. E para esse equilíbrio. E depois então perceber, ok, agora que eu priorizei, vou definir o caminho, a direção, os processos, até para lá chegar. O que é inegociável para ti? O que é inegociável? O que é inegociável? Honestidade. É inegociável. Mais honestidade, sim, é inegociável. Família, acho que é algo que é inegociável, principalmente os filhos, não é? Tu sabes, tens filhos. Eu acho que é por aí, há coisas, olha, princípios, valores. E conseguiste dar um novo tempo ao tempo? Percebes a minha pergunta? Se tu conseguiste transformar a tua vida de há 15 anos para cá e conseguires fazer do teu tempo valer a pena o tempo do tempo. Eu vou-te contar uma história. Adoro histórias. Uma história entre aspas. Tem a ver com a minha mulher, com a Ana, que também é Ana Nunes. As Anas. São incríveis. E ela às vezes olha para mim e diz, estás muito tempo parado, tens que ir. E às vezes é o facto de pegar na moto e ir sem destino, não interessa, ou ter que fazer alguma coisa. Eu não consigo que o meu tempo seja desperdiçado. Não posso, não consigo. Talvez pela questão da paixão com que eu vivo e que eu gosto de viver, eu não consigo dar o meu tempo desperdiçado. Eu não consigo estar sentado, sei lá, a ver uma coisa qualquer que não me acrescenta valor. Por isso é que o tempo, para mim, dar tempo ao tempo é relativo. Eu dou tempo para meditar. Não é? Todos nós temos que ter o tempo para meditar, tem que dar tempo para meditar, para as coisas acontecerem. Mas, conforme tu disseste, a vida não é medida pelo tempo que ela dura, mas sim pela intensidade com que ela é vivida. E a vida, também é outra frase que eu digo, é as férias da eternidade. E isto é umas férias, Ana. Sim, isto é umas férias. Dizer, amei, porque eu costumo dizer muitas vezes que nós viemos de férias eternas e tu alinhaste completamente e eu disse assim, uau, há alguém a dizer que nós viemos de férias eternas. E tu sentes que estás a viver essas férias? Eu sinto. Eu sinto e vivo-as. E vivo com muita intensidade. Mesmo. Portanto, até, pelo menos as de cá, até quando puder, mas sim. E como é que os outros te veem com essa intensidade? Alguém te para? Alguém te... Para o stop, os semáforos param. O stop param, claro que para. Há sempre, e há alturas que tens de parar. Há alturas que tens de parar. Toda a gente tem que parar. Parar para pensar, para fazer alguma coisa, não é? Parar. Se não usares o tempo parado para fazer alguma coisa, estás a desperdiçar o teu tempo. Aí está. Não, mas alturas temos mesmo que parar. Agora, das pessoas, eu acho que se eu conseguir passar a energia, a vontade de viver, entendes? E independentemente das dificuldades e das estações do ano, para alguém é ótimo. E é bom quando estás rodeado de amigos e de família e etc. E as pessoas veem-te também como uma referência e como um guia, entendes? Como um guia. E isso é bom, porque também os podes ajudar. De alguma forma, aquilo que eu faço acaba também por inspirar e motivar muita gente a fazer o mesmo caminho. O seu caminho, não é o meu caminho, né? O seu caminho. Portanto, e isso é bom. Isso é bom, desde que eu inspire também, que as pessoas se sintam inspiradas, motivadas, não é? Depois tens o outro lado. Ainda hoje estava numa formação e estava um amigo meu inglês, estava a falar sobre Angels and Demons, anjos e diabos, depois também há o lado do diabo, não é? Que é a cobiça, a inveja, não é? Mas isso é algo que temos que saber viver. Sim. Olha, meu querido, agora chegou o teu momento das perguntas do público. Olá, Ricardo. Olá. Eu sou a Paula. Olá, Paula. Tenho muita curiosidade numa coisa e tenho de perguntar isto.
Tu és um comunicador nato, já se percebeu isso. No BNI tens que ter uma capacidade de comunicação em público fantástica que tens. Como é que desenvolveste essa capacidade? Ou já é inata em ti? É uma excelente pergunta e eu vou-te dizer, porque eu lembro-me exatamente do dia que as coisas mudaram. E eu lembro-me quando eu entrei no BNI em 2006, como qualquer empreendedor, nós não estamos habituados a falar em público, estamos habituados a falar para o teu cliente sobre um tema que tu dominas, não é? E estás num ambiente confortável, numa zona de conforto. E eu lembro que a primeira vez que eu fui a uma reunião do BNI era uma reunião com mais de 50 empresas e a determinado ponto da agenda, a presidente, que ainda me lembro o nome dela, que era a Esther Lisca, e ela era na altura a presidente daquele grupo, e então ela começou a pedir para que cada um das empresas que estivessem lá presentes pudesse fazer a sua apresentação, um pitch, 60 segundos. E eu estava a meio da mesa, uma mesa grande, e eu disse, isto vai-me calhar a mim. Vai-me calhar a mim. E agora? E eu posso te dizer que eu levantei-me, as pernas começaram a tremer, tive que me encostar à mesa, comecei a falar, fiquei taquicárdico, faltou-me o ar, não consegui falar, caiu uma lágrima no canto do olho, só consegui agradecer a quem me convidou e fiquei sem ar. E foi assim a minha primeira experiência a falar em público. O BNI não é só negócios, Paula. O BNI, o facto de nós termos que semanalmente levantar, fazer o nosso pitch, fazer uma apresentação principal, fazer uns com vários colegas, falar para convidados, isso vai despertando, vai-te ajudando. E mesmo a formação dentro do BNI vai-te ajudando a como comunicar, como fazer um bom pitch, como fazer uma apresentação. Eu sei que 4 anos depois eu estava a dar palestras para mais de 500 pessoas no Brasil. Portanto, há uma frase que eu digo num dos meus livros, não é neste, que eu digo que todos nós temos a capacidade de ser um Arnold Schwarzenegger. Todos. Não há ninguém que não consiga lá chegar. É preciso desejo, foco, não é? Compromisso e habilidades, conhecimento. Portanto, se o tivermos, vamos lá, porque ninguém nasce ensinado. Eu tenho exemplos e histórias de colegas que andaram no BNI que tu vias que não conseguiam sequer falar. Levantavam-se e desculpem, não consigo. Sentavam-se. Ao fim de um ano, era o pessoal a bater no copinho, olha, já chega, senta, já acabou o tempo. Portanto, são habilidades que se desenvolvem com prática. E, portanto, lembro perfeitamente. Obrigada. Obrigado pela pergunta. A pergunta que você fez vai calhar com o meu testemunho do BNI. Há 7 anos atrás, eu vim do Brasil, o Fábio Moreira é português, ele tinha um sonho de trazer o Instituto Pilates para cá. Na época, eu vim ajudá-lo a construir esse sonho. Hoje, já não, isso há 7 anos atrás, não existia Covid, só que foi quase 9 meses para ser aberto o estúdio, só que 6 meses depois, outubro, nós abrimos. 6 meses depois veio o famoso e velho fim do mundo, Covid. E aí o Fábio teve que se reinventar. Eu não larguei o barco, fiquei com ele nesse sonho. E foi muito duro. Hoje não é Instituto Pilates, passou a ser Ative Fit. E as duras a gente foi seguindo. Pilates, o Brasil é potência nisso, mas uma coisa é você ir para o ginásio, 30 euros, o Pilates, eu sou fisioterapeuta, ainda acho muito caro entre aspas, porque um serviço bem feito não... Mas, enfim, foi difícil conseguir clientes. Até que o BNI Prestígio surgiu na vida do Fábio. E eu brinco, vocês devem se amar ou se odiar muito, porque o que é o BNI? Sabe aquela reunião de Alcoólicos Anônimos? Olá, meu nome é Marineide, faz 9 dias que eu não bebo. Toda quinta-feira, um saco. Você tem que estar lá, amando ou odiando aquele seu coleguinha. E tem que falar em 6 segundos, em 8 segundos, quem é você. Então, eles se conhecem há anos. Mas eu vi a transformação do Fábio, porque eu sou físio, eu acho que eu desliguei isso aqui. Não, tá bom. Eu sou físio, o Fábio é educador físico. Na faculdade, nós aprendemos a ser técnicos. Infelizmente, a gente não aprende a ser empreendedor. Não. E, infelizmente, a gente não aprende a gestão de finanças. Então, a gente só sabe o quê? Saúde. Só que saúde também tem que
tem que ser uma empresa. E o Fábio cresceu. Hoje eu faço parte do grupo da Beatriz Godinho, porque eu precisava de um contrato, também fui para essa veia empreendedora. Mas o Fábio hoje, a gente iniciou com uma unidade. Hoje o Fábio tem 3 unidades. Hoje o Fábio eu tenho um orgulho, tipo assim, eu saí do Active Fit, mas eu tenho um orgulho de que eu construí esse sonho com ele, porque nem a esposa dele acreditou, e eu sempre insisti para que ela tivesse onde ela está. E o que ajudou o Fábio foi, sem dúvida nenhuma, aquele Alcoólicos Anônimos. Meu nome é Marineide, 9 dias sem beber algo, porque é um saco, vocês se amam muito. Então, você aprende sim a falar, você aprende a empreender, você aprende, é uma família, enfim, só quem conhece. E eu não participava quando a gente ia apresentar, porque você tem direito a 3 apresentações, 3, enfim, tem regras lá que eu acho que vale a pena. E agora a pergunta. Há 19 anos atrás, network é extremamente importante, seja do que for. Seja do que for. Há 19 anos atrás, que é o seu caso, não tinha a potência que é o network online. E hoje o BNI, ele vai contra isso, e ao mesmo tempo ele tem que... É isso que eu estou dizendo. E não é contra, porque esse novo tempo do network online e do network presencial, me diz uma armadilha boa e uma armadilha ruim. Ok. Boa pergunta. Boa pergunta, eu falo sobre isso no meu livro Networking, a arte de fechar negócios sem vender. Porque o online está aí, o digital está aí, veio para ficar e está tudo bem. E o BNI readaptou-se. Aliás, mesmo na altura do Covid, tens aí um exemplo. No Covid não havia reuniões presenciais, o BNI não parou, fizemos todas as reuniões online. Todos os grupos em Portugal ultrapassaram os seus objetivos no Covid. Nenhuma empresa fechou portas, nem um restaurante. Inclusive agências de viagens, que estava tudo fechado, nenhuma fechou. Porque nós trabalhamos em equipa, portanto, e era tudo online, ok? Agora, as pessoas, eu costumo dizer que as pessoas fazem negócio com quem conhecem, gostam e confiam. É simples. Eu não dou um negócio a quem eu não conheço, ou a quem não gosto, ou a quem não confio. O processo de presencial acelera o processo do conhecimento, do gostar e do confiar. Se eu tiver alguém, ou se eu precisar de um produto, que eu posso ir à internet, até me apareceu um flyer, mas eu tenho um amigo que é membro do BNI e diz, você quer comprar casa? Quer comprar carro? Quer uma oficina? Não é? Eu tenho um amigo que pode fazer esse trabalho para você. Quem é que eu vou comprar? A quem eu vi na internet ou a quem me referenciou? A parte presencial vai continuar lá. A parte do poder da referenciação vai continuar lá. O networking vai continuar a funcionar, independentemente se seja presencial ou online. Porque nós no online acabamos por criar uma comunidade. E o BNI tem regras, diretivas, políticas, para quê? Para que ajudem os empresários a criar relacionamentos de confiança, sejam eles presencial ou online. E claro que essas regras ajudam também a segurar que a pessoa que lá está, que é uma pessoa séria, profissional, credível, e se não o for, nós termos ferramentas para podermos corrigir. Portanto, o online veio para ficar, continua a ficar. E o BNI tem hoje grupos presenciais, que antigamente, quando eu comecei há 19 anos, os grupos eram só às 6h30 da manhã, agora temos grupos às 6h30 da manhã, temos grupos às 7 da manhã, temos grupos à hora de almoço, temos grupos à hora de jantar, temos grupo 100% online, temos grupos híbridos, 3 vezes online e 1 vez presencial. Whatever, é como escolher do menu. Mas o fundamento é este, é a criação e desenvolvimento de relações de confiança, com base na sinceridade, fundamentado num código de ética, que toda a gente tem que assinar, preencher, com normas, regras, diretivas, e que faz com que a gente crie e desenvolva os nossos relacionamentos de confiança. Portanto, funciona e vai continuar a funcionar sempre. Há 2 questões que estão interligadas, mas como empreendedor, o que é que faz? O senhor sente que realmente a essência de um bom negócio para poder disseminar, irmos além fronteiras e tornar o negócio interessante e partir barreiras, porque ainda há pouco falou-se muito na inveja, etc., mas uma das coisas que eu percebi aqui foi a sua essência, a verdade transparece e nota-se, sente que para isso, porque aqui estão as 2 perguntas muito interligadas, a sua essência, com base na sua transparência, na sua verdade,
também sente que foi o combustível para o senhor continuar a ser empreendedor e obter os resultados que tem hoje e poder cativar. E nós todos aqui temos um bocadinho de empreendedores, se não tiver empresas, mesmo com a nossa família, ou seja, com quem for. Eu conheço pessoas muito sérias e verdadeiras que nunca conseguiram empreender. Porque empreender um negócio não depende só da pessoa, da sua veracidade, dos seus valores, do que seja. Há muita coisa envolvida. Qual é o negócio? Que produto ou serviço é que tu estás a prestar? Como é que te diferencias da concorrência? Como é que superas as expectativas? Qual é a tendência do mercado? Portanto, isso são estudos que têm que se fazer relativamente àquilo que estás a empreender agora. Tu podes ter um negócio viável e a forma como tu geres o negócio e da pessoa que está atrás do negócio arruinar o negócio. Não é? E aí entra os valores, pilares, etc. Eu posso ter um negócio rentável, mas se eu for uma pessoa, não é, que não tem valores, vai acabar por prejudicar o próprio negócio, como tu dizes, e bem, não é? As coisas transparecem, hoje em dia toda a gente sabe, não há nada que a gente não sabe, que não perceba, que não identifique. Portanto, não é condição quasi qua non para tu empreenderes bem o facto de seres verdadeira, honesta, entendes? Não é condição. Não é condição, porque tens pessoas que até têm negócios de sucesso e são tudo menos verdadeiras, não é? Não faltam aí. Claro. E é. Eu acho que acelera é o processo, entendes? Acelera é o processo. Se tu tiveres tudo alinhado, o projeto que estás a trabalhar, e se tudo o resto também estiver alinhado, é um acelerador do processo. Tudo vai ser mais rápido. Agora, não é o facto de ter uma coisa e não ter a outra que vai fazer ter sucesso ou não ter sucesso, ou escalar um negócio, ou escalar uma empresa. Não é essa só a condição. Obrigado. Olá, eu sou a Lara. Olá, Lara. Eu não percebi muito bem se o método Dakar já existiu e só criou um livro sobre ele, ou se foi você que o criou e depois também criou um livro sobre ele. Ok, vou ver se percebi. O método Dakar, eu conto essa história também, e o Manuel, que tu conheces da Idiotec, que é o meu editor, foi ele que me desafiou. Ele é o meu editor de todos os meus livros, foi com ele que eu publiquei, e lá está, eu sou do Porto, e então quando estou com ele vou à confeitaria Moura comer um jesuíta, que ele é de Santo Tirso, portanto ele é conhecido pelos jesuítas, e então estávamos lá com um jesuíta, e ele desafiou-me a escrever este livro, Dakar, e vou-te explicar porquê. Eu sempre escrevi livros e eu tinha uma academia que se chama Growth Expert Academy, e dentro dessa academia, que foi criada com um sócio meu inglês e uma sócia portuguesa, nós desenvolvemos um programa de 1 ano de mentoria. Okay? O método Dakar é o resultado desse programa, e o que o meu editor me pediu foi: Ricardo, o programa é tão bom, porque é que não escreves o livro sobre o teu programa? E assim surgiu o método Dakar. Portanto, era o programa que nós já tínhamos desenvolvido, eu desenvolvi, é único, é diferente. O livro é apenas pegar no método, ou na maioria, ou na maior parte do método, e colocá-lo ali. O que é que não está ali? É o PT, o personal trainer. De resto, é isso. Espero que ter-te ajudado lá. Olá, boa tarde. Olá. É o seguinte, eu já sou proprietária de um restaurante e ando a namorar um outro. Acontece que, indo um pouco contra o que é, eu já fui funcionária aliás, eu nasci neste ramo, basicamente os meus pais dizem que eu com 6 anos já subia para cima das grades para atender, portanto estou de alma e coração nesta profissão, amo o que faço, amo o que gosto, o dia-a-dia, a prisão, como costumam dizer que é a prisão de porta aberta. Só que um dos meus problemas eu já estive do outro lado e valorizo imenso a parte do funcionário. Todo o seu trabalho, todo o tempo também,
Mas, por outro lado, acho que essa parte traz-me uma falta de frieza para ter ali aquela linha entre patrão e funcionário. O que me assusta imenso, e é isso que me está a travar este namoro com o segundo, porque depois acho que, eu não sei se será, se me vou conseguir, ou seja, como não existe essa linha, a confiança torna-se cega. E eu tenho, da minha personalidade já é muito difícil confiar em alguém. E como depois não existe aquela frieza de patrão e empregado, onde é que eu perco o medo para... Porque eu não vou conseguir estar em dois lados ao mesmo tempo, não é? É mesmo assim. E onde é que eu perco esse medo para ganhar essa frieza, que eu não tenho e que eu acho que é necessária, e ao mesmo tempo ganhar essa confiança com essa frieza, que eu acho que uma coisa puxa a outra? Olha, eu quando era criança ou adolescente, com 16 anos, eu também servia à mesa, casamentos, batizados, etc., que era para ganhar mais algum, porque estava a estudar na faculdade, e então precisava também algum, e então servia casamentos, batizados. Portanto, eu sei o que é servir à mesa, entre aspas, eu sei o que é servir à mesa. Esse é o medo de qualquer empreendedor. E aquilo que eu mais encontro no mundo do empreendedorismo é esse medo. Eu vou-te explicar. A maior parte do empreendedor foca-se no negócio e trabalha no negócio. E quando tu queres expandir, criar, tu tens que ver o negócio de uma outra forma. É deixar de trabalhar no negócio e trabalhar o negócio. E quando nós queremos trabalhar o negócio, tens de te munir, logicamente, do conhecimento para saber como é que vais gerir pessoas. Por isso é que existem formadores. Podes tirar um PNL, podes tirar a formação de liderança, tens que adquirir conhecimento. Ninguém nasce um líder por natureza, não, ou gerir. Tens que ter conhecimento. Há pessoas que têm algo que é inato, saber lidar com as pessoas, mas se tu não o tens, ou tens essa dificuldade, então o meu conselho é capacita-te, aprende como liderar, como gerar equipas, como gerar... Não falta formação para te ajudar. Porque essa transformação vai mudar completamente o teu conceito ou a tua forma de ser empreendedora. Porque é uma forma completamente diferente. Tu estás a trabalhar num negócio em que estás lá, recebes um cliente, estás na porta, recebes os teus clientes, entras, mas estás lá. Se for preciso, vais subir à mesa, que eu sei. Verdade ou não é? Não é? E vais levantar uns pratos. Eu sei. Portanto, e isso tu não te consegues desligar, a não ser que comeces a trabalhar o negócio em vez de trabalhar no negócio. Okay? Por isso é que no meu programa MAPS eu chamo que é mentoria de empreendedor bombeiro para o teu empreendedor de sonho, que é o que acontece com a maior parte das empresas, okay? Que as pessoas estão lá, mas são um bombeiro, trabalham no negócio e então não conseguem escalar, não consegues expandir, as coisas misturam-se, porque os teus colaboradores, os teus funcionários estão habituados a ver de uma determinada forma e agora têm que te ver de outra. Agora, desde que tu tenhas, e o facto de trabalhares no negócio dá-te uma coisa que é importante para um líder, que é autoridade. O conhecimento traz-te autoridade. Não é só poder. Poder de um empreendedor é, ok, não gosto de ti, vou-te mandar embora, está aqui. Não é? Isso é poder. A autoridade é conhecimento, é as pessoas valorizarem quem o está a liderar pelo conhecimento que a pessoa tem. Portanto, tu tens esse conhecimento e é bom. E é bom. Numa expansão é bom teres esse conhecimento. Agora, o teu paradigma tem que mudar. Não tenhas medo de andar para a frente. Tu tens é que te munir daquilo que tu precisas saber antes de dar o passo. Senão vais aprender à tua custa. E pode-te custar. Pode-te custar um novo projeto, até te pode custar os 2 projetos. Portanto, tens que te organizar e saber, ok, que passo é que eu tenho que dar para assegurar que o meu primeiro negócio flua, que eu fique mais independente do negócio, para que eu possa dar 80% do meu tempo ao meu novo projeto, porque vais precisar, não é? E depois vais, como é que é? À hora do almoço, vais para um lado ou vais para o outro? A não ser que seja porta com porta, abres 11, não é? Pronto, mas não vai funcionar, a não ser que lá está, é um processo de delegar, preparar com antecedência quem é a pessoa que vais pôr como gestor daquele espaço, capacitá-lo, dar-lhe responsabilidade, reconhecimento, é tudo um processo, isto é tudo um processo. É um processo que tens que delimitar no tempo
e saberes quais são os passos que tens que fazer. Eu, para estar ali, para abrir aquele novo espaço, ou um novo espaço, o que é que eu preciso fazer? Tenho que ter independência, autonomia deste espaço. Então o que é que eu preciso? Alguém de confiança para gerir o espaço, que conheça, que tenha autoridade também perante os outros colaboradores. E isso é um processo. Isso é um processo. Muito obrigada. Não. Uma mensagem final, Ricardo, de coração, para todos os corações que nos escutam. Mensagem. Nunca deixem de sonhar e de desejar, porque é importante. Eu acho que, a frase não é minha, o sonho comanda a vida, sempre foi. Mas eu acho que o desejo é que te faz levar pela vida. E leva à ação. Sem dúvida. Meu querido, muito obrigada. Obrigado. Obrigada. Uma salva de palmas para Ricardo.